Olá a todos, eu sou José Ocanha e hoje nós estamos aqui para falar no podcast da Bom Tempo e da Versátil. Acompanhem que sempre tem um assunto novo, um entrevistado novo. E hoje nós estamos aqui muito felizes porque nós temos o Maurício Lamosa, que é o designer do Estúdio Bola, que nós temos a felicidade de ter como acervo as peças do Estúdio Bola na Versátil e vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, do estúdio, das suas inspirações e todo esse mundo que envolve essas peças que são icônicas e sempre muito lindas. Então, muito obrigado, Maurício, é um prazer ter você aqui, ter você em Porto Velho. E queria saber de você, queria que você contasse um pouquinho da sua história, como começou, para as pessoas conhecerem. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por conhecer essa cidade, uma delícia. Estou fazendo turismo aqui hoje com você. E pela oportunidade, né, de estar apresentando o trabalho aqui na cidade, né, que eu nunca tinha vindo para cá e estou encantado. Ah, legal. Olha que falam que quem bebe água do Madeira não vai embora. Eu não sei se é água, mas o peixe é bom. O peixe é bom. É verdade. Mas o Estúdio Bola, o nome vem de Borsato e Lamosa. Eu sou Lamosa, né? Sim. E como todo escritório de arquitetos, a gente colocou o sobrenome da empresa. Sim. Só que o sobrenome ficou muito grande. Então a gente resolveu abreviar os sobrenomes e virou Estúdio Bola. O que hoje a gente acaba até assim, sugerindo para as pessoas que começam nunca colocarem os nomes delas, né? Porque fica melhor para a marca, para criar uma marca, não ter o seu nome envolvido. Então tá muito bom, uma marca que pegou com o nome assim, tá sendo super legal. Somos arquitetos, eu sou sócio do Flávio Borsato, que também é arquiteto. E a gente se conheceu na época do cursinho, antes da faculdade ainda, de arquitetura. E a gente se formou em São Paulo, no Mackenzie. Então, e a arquitetura é uma profissão incrível, né? Que dá uma engrenagem de pensamento que gira em torno da beleza em diversos ofícios, né? Paisagismo, design gráfico, construção civil, design industrial. Abre muitos leques, né? Eu sempre falava isso para os alunos, que assim, ser arquiteto é ter uma inspiração para o belo em todos em tudo que a gente que envolve, vitrinismo, design, a própria arquitetura, publicidade, design de joias, enfim, milhares, né, de coisas. É uma engrenagem de pensamento mesmo, muito parecido com a engenharia, né? Só que você acaba formando um esteta, né? Sim. Então, e na faculdade, os arquitetos que eu mais estudei e mais admirei foram os arquitetos que faziam tudo. Eles não ficavam envolvidos só na construção civil, né? Eles desenhavam desde o telefone até a poltrona e depois o hotel, que englobava tudo isso. Basicamente os escandinavos e alguns americanos, né? Sim. Então, me encantavam esses arquitetos que tinham esse repertório, né, de poder desenhar em diversas escalas, né? E eu acho que a arquitetura ela te propicia isso. Como o cinema propicia com o ator, né? Você pode fazer teatro, TV, cinema com o mesmo ofício. O arquiteto eu acho que pode fazer também o design gráfico. Eu também acredito muito nisso. O design gráfico, a construção civil, o design industrial é só uma questão de foco, concentração, estudo. Então, claro que a gente acabou se segmentando como negócio, a gente empreendeu um escritório, né, e criou essa marca, e hoje a gente se especializou em desenho industrial, mobiliário mesmo, né, bem clássico e tal. Mas começou com o olhar de arquiteto e com o olhar de arquiteto que a gente desenha, né. Nossos clientes são arquitetos, a grande maioria, que especificam nossos produtos.
Então, a gente bebe desse repertório que a arquitetura nos deu, que as viagens nos deram, né, para fora do país, conhecer essas cidades incríveis no mundo e conhecer o design, a beleza, né? Entrar em contato com proporções gregas, italianas, japonesas, como esses países lidam com o belo, né? Sim, Lidam completamente de formas diferentes. sim. Texturas, proporções, detalhes. A Escandinávia é maravilhosa. Então, é onde eu bebo para a criação, né? A inspiração Legal. vem dessas viagens e principalmente das artes plásticas. As artes plásticas, elas trabalham dimensões de sensibilidade muito maiores que as nossas, né? Sim. Eu acredito que o artista plástico ele tem um trabalho de sensibilidade muito denso e desvinculado do comércio, mas que geram nortes estéticos muito interessantes para você beber, né? Sim, até porque assim, não sei se quando a gente vê esse lado do artista plástico que realmente não tem a ver com o que é comercial, né? Não é a preocupação, Sim. mas por outro lado a nossa preocupação ela é Sim. comercial, mas você conseguir linkar isso é muito interessante, né? Sim. Porque você tem uma peça que conta muito mais história e que remete muito mais coisas, né? Para aquela pessoa que olha. Eu às vezes não sei assim se você já parou para pensar, mas por exemplo eu vejo as peças de vocês. Vou dar um exemplo da poltrona Shell, que é um ícone e é uma poltrona lindíssima. Eu considero uma poltrona dificílima de se fazer, porque eu entendo um pouco do processo fabril. Imagino como tenha sido o processo criativo, porque realmente é difícil você entender todas aquelas curvas e costuras e manter isso de uma forma harmônica, porque você tem as costuras laterais combinando com as costuras da frente, mas assim, no meu ver, eu vejo a Shell e me lembra um pouco ali os imes com a lounge chair, aquela questão da mão segurando, da luva. Não sei se tem a ver isso, assim, não sei se foi pensado dessa forma, mas eu acho interessante a gente ver essa peça de design também como uma obra de arte. Eu tenho interpretações dela, né? Nós temos interpretações, às vezes até aleatórias dela. Pode não ser a história da peça, mas ela causa uma interpretação para quem está lendo essa peça, né? Essa peça, no caso, é a nossa peça da marca, é um ícone da marca. A marca deve ter por volta de uns 5 desenhos que são reconhecidos na marca. Assim, a marca hoje é bem densa de matéria, de mix de produtos, né? Mas eu acho que ela gera ela chega no ponto das artes plásticas porque ela gerou uma concentração de energia na concepção e criação dela, que foi uma espécie de transe e concentração que gerou um produto incrível. Esse tipo de situação ocorre raramente quando o desenho industrial ele chega próximo das artes plásticas. É raro, né? Porque são peças de uso prático, né? Sim. E o desenho industrial ele tem o fator mercado envolvido, né? O artista plástico, o músico, o ator, o escritor, eles não têm nenhum vínculo comercial para soltar a sensibilidade deles, né? Eu acredito que o arquiteto, o desenho industrial tem a questão do mercado, que envolve fábricas, construções, incorporações, né? Mas no caso da poltrona Shell, foi um dos poucos produtos. No meu caso, foram 2 ou 3 produtos. O Estúdio Bola tem 22 anos. Começamos no ano 2000. Foi um dos poucos produtos que, quando eu acabei de desenhar, eu achei que não fui eu que fiz aquilo. Porque o transe, a concentração de criação foi tão grande. Foram 2 dias desenhando manteiga em cima de manteiga e acertando proporções, detalhes. Porque quando você acerta um desenho, ele tem que ficar lindo ali no começo e tem que ficar lindo durante todo o processo do produto. O produto dura em torno
às vezes 2 anos para ser feito, né? Então, em muitas situações, esse processo de criação do produto te desvia do desenho inicial. Por questões de custo, diversas questões. Tem encruzilhadas nesse caminho aí que você tem que ficar lembrando aquele desenho inicial que emocionou todos no escritório, né? Sim. Mas no caso dessa poltrona, teve muita sensibilidade envolvida, né? Teve um briefing, né? Eu sempre quis fazer uma poltrona de charutos, uma poltrona masculina, de lareira. Mas ela, pela qualidade do trabalho, pela imersão na época da produção, de criação do processo produtivo, é como se fosse a criação de um satélite. É muita energia que você desenvolve e gasta naquele produto, que na hora que ele sai, ele gera um impulso de energia que Sim. é muita energia. É meio romântico falar isso, mas começa na criação, né? Como eu citei, ela gerou um transe, que é raro. Hoje, para você ter uma marca, a gente tem uma marca reconhecida no mercado, você cria porque tem que criar, tem lançamentos, tem um mercado, tem fábricas envolvidas, mas você não tem inspirações, né? Não tem essa coisa do vazio criativo, estou sem inspiração, você tem que criar. Sim, exatamente. Tem uma pressão aí que você tem uma marca autoral e você tem que criar coisas novas. Mas a poltrona Shell foi um processo criativo interessante e na hora que leva aquilo para... Depois foi um trabalho muito forte para tentar achar uma fábrica que quisesse fazê-la, né? Eu imagino, porque muito é uma poltrona muito difícil muito de se difícil. fazer, né? E aí você achou uma fábrica que topa aventura, né? A gente amou o desenho, queremos fazer. Aí já começa um outro processo de convencimento, isso é desenho industrial. O desenho industrial é muita política para subir as coisas, né? Sim. Então você tem que... Não basta o dono da fábrica gostar daquele desenho, daquele produto. A parte de desenvolvimento dentro da fábrica tem que gostar do projeto também. Porque essa parte de desenvolvimento da fábrica que vai pegar aquele desenho e desmembrar para a produção, né? Porque a gente não faz arte aplicada, né? A gente faz produto. Então aquele senhor que chefia aquele departamento tem que gostar tanto daquele projeto e daquele desafio, porque geralmente são projetos que vão além da técnica dele. Sim. E depois ele tem que desmembrar aquilo para a produção e falar que aquilo é viável produtivamente, né? Então é muita política, é muito esforço de meio de campo e costuras para você subir um projeto como esse. E depois a autoria em si, né? A gente como designer não tem noção completa de técnicas de tapeçaria como eu tenho hoje, como eu tinha naquela época, Sim. né? 2008, 2009. Então, as técnicas de tapeçaria dessas pessoas que desenvolveram junto com a gente a poltrona Shell para viabilizar esse projeto foram sensacionais, né? Então, cada gomo da poltrona que existe no desenho dela é um gabarito de couro, de recorte de couro que tem que ser unido um no outro, né? Como se fosse uns retalhos, né? Então, a parte de produção é romântica também. A parte de criatividade e inspiração já ficou lá atrás. Aí você está no meio de um envolvimento para que aquilo cresça, que aquilo seja viável produtivamente. Eu acho que é isso também que torna a peça viva, né, Maurício? Assim, ela começa a ter vida. Sim. Exatamente aí, porque talvez você tenha que mudar um ou outro traço para que ela ganhe vida mesmo, né? E é um processo muito suor, né? Então eu não sei se é a idade, também uma época que a gente morava nas fábricas, a gente às vezes ficava 20 dias morando naquela cidade. O Estúdio Bola não tem fábricas. A gente desenha, leva os projetos para as fábricas e pega esses projetos, esses produtos e distribui no mercado. Sim. Então era uma época que, para conhecer o processo fabril, a gente morava nessas cidades e ficava nas fábricas às vezes um mês, né? Sim. Acompanhando literalmente cada detalhe de costura, de cola, de recorte. Né? Muitas vezes sem o produto pensado, mas para pensar o produto dentro da fábrica. Né? Então a poltrona Shell ela é o resultado de um esforço de imersão criativo, produtivo, muito grande, que dificilmente vai acontecer com outro produto, né? Até porque hoje a nossa equipe é grande, a gente delega mais ações, né? Mas foi uma época muito romântica, assim, e a poltrona exemplifica esse tipo de trabalho, né?
como concepção, ela foi pensada numa poltrona de charuto, mas como nós não temos o frio da lareira, né? Sim. As poltronas de lareira sempre têm um encosto muito alto para proteger do vento. No Brasil a gente não tem essa necessidade, então eu quis fazer uma coisa mais tridimensional e baixa, sabe? E essas poltronas de lareira sempre tem lados, né? As clássicas. E o desenho nunca é novo, né? Eu me inspirei em poltronas clássicas, como a Frau, a Berger, sabe? Mas que elas têm... A Shell é uma evolução desses desenhos clássicos, em termos de proporção, de materiais, né? E de tamanho. E não tem a necessidade do uso do frio, né? Mas o conceito inicial era o mesmo, né? Esse norte da poltrona masculina do clube, né? Do masculino e tal, do conforto e tal, do couro. Então, foi o conceito inicial da poltrona, mas o principal mesmo é essa peça hoje que é quase artes plásticas. Eu acho que é muito por causa da energia gasta para ser feita, muito acima de outros produtos que a gente tem em linha. Não, e eu consigo assim ver isso nitidamente. Eu acho que assim, aquele desenho super bem resolvido, né? Eu acho que assim, a hora que a gente consegue fazer esse desenho, realmente é uma catarse, né? Você tá ali vendo uma obra-prima, literalmente. E eu achei difícil muito... eu lembro quando eu acabei esse desenho, eu fui para trás assim e é uma coisa difícil de explicar mesmo. Nem parece que você fez, porque nossa. Sim, imagino. Isso raramente acontece. Não, e assim, eu acho que ela é incrível. Eu acho que assim, bom, ela já tem seus louros todos, né? Mas eu acho que ela ainda vai ganhar muitos, quanto mais ela vai ficar, mais louros ela vai ganhar, porque ela continua uma peça super inovadora. Talvez nos próximos 50 anos seja a peça que seja lembrada da nossa marca. Eu tenho certeza. Mas hoje a gente vende o desenho, essa peça é licenciada para produção internacional, né? A gente vende para os Estados Unidos produzindo, marcas americanas produzindo no Vietnã. Legal. Então, quando um desenho é bom, a gente exporta o desenho também. Né? Bacana. Olha que interessante, não sabia que vocês... a gente tem muitos desenhos licenciados já. Que bom. A gente já tem um trabalho de exportação de produtos e tem muito trabalho de exportação de desenhos também. Sim. Né? Marcas que querem produzir onde... o móvel americano hoje é produzido na China e no Vietnã. Sim. Basicamente. Então a gente tem muitos móveis produzidos lá para venda no americano. Muito legal. E Maurício, você falou uma coisa que eu acho assim acho essencial, na verdade. Eu sempre falei isso, que às vezes você não é só saber desenhar, porque na verdade é bem isso. A gente nunca vai saber muitas técnicas da manufatura, daquele trabalho artístico do artesão, porque, por exemplo, fazer uma poltrona Shell ou fazer uma das suas cadeiras é um trabalho industrial, mas ele é quase artesanal. Sim. Né? A gente não está falando de um recorte de cadeira simples. Nós estamos falando de um trabalho que conta uma história, que traz uma brasilidade, que conta a história da marca, que reproduz a marca nos mais diversos lugares do mundo onde ela estiver. Então, assim, quando você falou, às vezes eu estava nas fábricas mesmo sem o desenho, mas muito disso, eu acho que muito da criação, ela também começa do processo produtivo onde você vê, dá para eu fazer isso, essa fábrica consegue fazer dessa maneira, então dessa maneira eu consigo produzir. É bem assim que vocês trabalharam em alguns produtos? A gente não tem, a nossa diva inspiradora são as fábricas, né? A gente não tem uma aspiração de as ondas do mar ou as curvas femininas, e aí leva aquele desenho para alguma fábrica e não faz aí esse negócio. Não. A gente é apaixonado pela manufatura, né? Porque todas as fábricas elas têm vocações diferentes, assim, elas têm técnicas que elas desenvolvem elas próprias. Entendi. De produção. E quando você entra em contato com essas fábricas e entra nesse parque industrial, você descobre técnicas diversas de produção de diversos tipos de produto. E isso é apaixonante. Então, antes de produzir, antes de desenhar, a gente visita esse chão de fábrica. Chão de fábrica. Para entender onde aquela fábrica é forte.
Porque isso, basicamente, vai gerar preço. A Sim. gente trabalha com desenho industrial, de novo, né? A gente tem, tudo que a gente cria, a gente tem que entrar com um processo fluido naquela fábrica. A gente não pode entrar com uma coisa Não pode ser muito mirabolante, diferente do que eles lá fazem. na frente né? eles até fazem, mas vai ficar muito caro. E vira uma Sim. joalheria. Aham. Aí não é produto. Sim. Né? Então, as coisas têm que ser muito pensadas para aquele mecanismo ali, daquele fornecedor. Né? E muitas vezes esse mecanismo inspira. Né? Porque ele tem técnicas. A gente acabou de lançar uma linha de granilite, por exemplo, que é uma fábrica que faz produtos de praças públicas. Pontos de ônibus, bancos de praça. Sim. E trabalhar esse fornecedor e colocar uma linha, desenhar uma linha residencial de área externa com ele foi sensacional, né? Porque o domínio do cimento, da Sim. granilha, das cores que geram aquele trabalho, aquela textura, é magnífico. E essa Mas expertise ele já tem de anos. Exato. Né? É claro que o trabalho com esse tipo de fornecedor demorou 3 anos para gerar para você colocar um produto, gerar um produto e colocar no mercado, porque hoje ele faz, os bancos colocam no caminhão e entrega em Maceió, Sim. entrega. Então é diferente de você ter 60 lojas no Brasil especificando esse produto, tem que pensar em embalagem, né? Tem que pensar em durabilidade, café, quando cai o óleo, Sim. sabe essas coisas. Então foram 3 anos de desenvolvimento de produto e uma adequação do processo produtivo desse tipo de fabricante para o nosso mercado. Sim. Então a nossa diva inspiradora é a fábrica, não tem muita questão formal envolvida. Raramente acontece. Tem aspectos técnicos, é lógico, para você criar uma marca, você precisa ter uma noção da sua mensagem, né? Sim. Então, a nossa mensagem começou lá atrás com uma marca arquitetônica, masculina, bruta, muitas peças nossas feitas em metal, em barra chata, Sim. couro, com muita sobra de modelagem para o tecido ficar com sobra. A gente sempre optou por tecidos muito brutos. Estamos falando de 2009, 2008. Começamos com a lona, com o couro machucado, né? Então, com modelagens mais soltas para gerar uma informalidade no visual. E isso molda uma mensagem, né? Sim, com certeza. Isso é uma criação de marca, né? Independente do desenho, você tem que ter, além da criação do desenho, você tem que ter o que sua marca vai falar, né? Então, como é que você quer que ela seja reconhecida nos próximos anos? Com a espinha dorsal de conceito, como é a BMW, como é a Porsche, como é a Osklen, como é sabe? Sim, todas as marcas que As se marcas que você tem posicionaram no seu e imaginário, hoje- você sabe o que ela te entrega com relação a Exatamente. texturas, desenho. Então, criação de uma marca é muito complexa. Muito complexa. Não, isso é muito visível porque assim, eu tiro por ser comprador também. Então você tem, quando eu conheci o Estúdio Bola, vocês estavam num caminho diferente daquilo que a gente achava. A costura francesa, a costura inglesa, vocês tinham o debrum batido, Sim. né, a sobra do material, o couro na sua forma mais bruta, mas sempre pensando no conforto, na beleza, nas estruturas, o jeito de colocar, o jeito de apresentar os recortes dos tecidos com a própria formatação dos gomos. Então, assim, e vocês continuam com essa identidade, isso que eu acho muito interessante, acho, até hoje. Né? Os produtos, por talvez às vezes um pouco mais leves, mas mesmo assim essa identidade a gente consegue ver. Né? E aí eu queria aproveitar e te perguntar, o que você espera para o futuro do design e do Estúdio Bola? Ou são coisas diferentes que você acha que vai acontecer? Né? Qual é a sua visão de futuro para o Estúdio Bola e para o design? Para o Estúdio Bola, eu acho que é ampliar essa mensagem. Né? Ainda é uma coisa muito nova. O desenho industrial, o design brasileiro, ainda estava muito vinculado, muito apegado ao desenho da peça. Né? A peça bonita, feia, bem desenhada, mal desenhada. Sim, Aquela ficava peça nesse olhar muito pontual naquela peça. Sim. Então a criação de uma marca de desenho brasileiro, ela é raro no mercado, né? Então
o caminho do Estúdio Bola para os próximos anos é ampliar essa mensagem que a gente coloca. Hoje, nossa marca tem uma certa informalidade no alto padrão. Essa é basicamente a nossa mensagem do Estúdio Bola. Nosso desenho hoje já não é mais tão bruto e masculino como era no começo da marca, né? Que é um desenho muito de nicho. Então a gente teve que ampliar o mix de produtos para peças mais secas, mais leves, né? Principalmente nas cadeiras. As cadeiras vão ficando cada vez mais delgadas e leves, né? Sim. Então, mas a informalidade ficou, né? Essa mensagem de informalidade no mercado de alto padrão, que é uma coisa barroca, né? Sim. Que é uma coisa, às vezes, um pouco pedante, a gente traz uma coisa de texturas, de uma linguagem mais leve, informal, mas é um móvel alto padrão. Não é um móvel barato, mas ele é um móvel relaxado, muito confortável também. E eu acho que a gente sempre fala do desenho brasileiro para o futuro é exportar essa mensagem, né? Não só essa mensagem natureza ou uma mensagem um pouco artesanal do Brasil, né? Mas é um desenho relaxado mesmo. Então a gente tem a característica relaxada no desenho e a gente tem tido sucesso na exportação dos produtos por ter esse relaxamento. Não tem um vínculo muito forte esteticamente no desenho técnico ou um vínculo muito Brasil, né? Muito artesanal brasileiro. Mas é um relaxamento quase carioca, né? de desenhar. Então, o nosso futuro é meio esse, né? A gente está abrindo portas na Itália. Meu sócio mora lá já acho que 6 anos. Aí vamos abrir varejo lá para participar de feiras do segmento. A gente já participou várias vezes para ir vendo onde o nosso desenho tem um diferencial, né? Porque o mercado é muito competitivo. E a gente descobriu que o Estúdio Bola lá fora vai ser visto como uma marca de assentos, né? No Brasil já temos essa característica de boas cadeiras e bons sofás e poltronas. Então, lá fora vai ser exportado ainda mais esse trabalho de marca de assentos, né? Legal. Mas é um trabalho de formiguinha, muito lento, né? E às vezes exportando desenhos, às vezes exportando para projetos específicos de restaurantes, hotéis, né? Mas varejo vai começar esse ano. Varejo com Itália e Estados Unidos. Que legal. Né? Esse é o futuro da marca. E do design brasileiro eu vejo mais com essa criação de marcas mesmo. Essa passagem do trabalho de desenho da peça para o desenho de marcas, né? Hoje no corredor comercial foi até uma constatação de um amigo designer, o Índio da Costa. Ele falava assim, hoje uma boa parte da Gabriel Monteiro da Silva, que é o corredor comercial no design em São Paulo, é de marcas autorais de design. Não é de multimarcas, né? Então eu acho que o caminho do design brasileiro é essa criação das marcas, que é nada mais natural, que as pessoas sabem diferenciar essas marcas no vestuário, na indústria automobilística, né? Em diversos aspectos de criação, no criador, um estilista, num chefe de cozinha. E o móvel, ele vinha de uma era nebuloso a criação dessa coisa do mobiliário, com raras exceções. Era quase uma pirataria do que acontecia fora, tinha umas lojas, né? Era um trabalho das lojas em suas localidades muito bem feitos. E os móveis, os bons móveis eram encontrados nessas lojas, mas basicamente não sabia de onde vinham esses móveis, né? Exatamente. Então, com exceção de alguns, Sérgio Rodrigues, né? Que já são nomes conhecidos há muitos anos, não tinham marcas de design, né? Então, nosso trabalho hoje está sendo, nos últimos anos, de criação desses espaços, onde a marca é vista com toda a sua atmosfera, né? Não é mais a cadeira, só a poltrona.
a textura, a iluminação, os tapetes, tudo tem que respirar essa atmosfera, esse mood da marca, né? Isso. É muito parecido com o que acontece na indústria de moda, né? Sim. Então, que as lojas têm esse conceito que respiram a marca. Então, o Estúdio Bola tem trabalhado nos últimos 2 ou 3 anos nesse sentido, de lapidar todas as arestas de design para que a marca seja entendida de uma forma XYZ para o mercado consumidor. Né? Entendi. No Brasil todo, por exemplo, como aqui em Rondônia, na Versátil, que vocês podem conferir. A gente vai abrir está o espaço, lindo. Aproveitem para conferir. Vai abrir o espaço da marca lá, onde vocês vão poder ver essa pequena atmosfera do Estúdio Bola lá, né? Sim. E assim, o que eu acho mais interessante também, Maurício, é que você, assim, como o Estúdio Bola mostra, então você tem várias fábricas, a gente consegue ver o processo fabril e o quão bonito, importante, interessante é. Porque hoje você pode ter uma peça perfeita, assim, a gente acaba às vezes olhando para um móvel não sabendo onde ele foi feito, como ele foi feito, achando que ele foi importado, e na verdade nós produzimos e fazemos coisas extremamente interessantes dentro do Brasil, né? Sim. E vocês têm o Brasil todo dentro de uma peça. Sim. Né? A sua peça ela é uma brasilidade total, porque você tem às vezes ali 2 ou 3 fábricas, ou uma fábrica só, mas essa fábrica é de alguém que sabe muito bem, sei lá, no estado de São Paulo, ou no estado de Minas, ou no estado de Santa Catarina, enfim. Isso tudo é muito importante, assim, para a gente, para o profissional que vê, mostra muito requinte de qualidade, né? E como nós somos bons naquilo que nós fazemos, né? É um trabalho muito difícil, né? Porque no começo do nosso trabalho, a gente começou no ano 2000, as fábricas copiavam muito, né? Móveis europeus, trabalhos europeus. E educar esses industriais de que a gente poderia fazer bons trabalhos aqui no Brasil com desenho próprio foi um trabalho de muitos anos, né? Então, criar esse conceito de marca e de produtos, de desenho, uma coerência de uma linha, né? É muito difícil, né? Então, mas é uma bênção poder ir para Campinas e encontrar um ceramista maravilhoso, ir lá para o interior de Minas Gerais e encontrar esse tapeceiro incrível que me ajudou a desenvolver a Shell, né? E topou esse desafio porque ele criou a técnica, não é uma técnica que existia, né? Sim. Então, trabalhar esses fabricantes dentro dessas fábricas e entrar em contato com essas pessoas é de uma responsabilidade tremenda, né? Porque de um lado você tem que educar que você vai fazer um bom desenho e vai fazer um bom lançamento daquele produto de distribuição nas feiras e que você não vai falhar nos lançamentos, né? Você não pode fazer portfólio numa fábrica dessas. Veja bem como eu desenho bem, fotografa, vai para as revistas e não vende nada. Sim. São fábricas muito boas, então que te entregam um excelente produto com preço justo. Mas para que isso aconteça, você tem que responder com faturamento. Sim. Né? Um Boeing que você tem que pilotar, um Boeing grande que está voando. Então, os lançamentos eles não podem errar. A gente não pode errar no lançamento, porque são fábricas muito grandes. Uma fábrica de cadeiras que nosso fornecedor tem 700 funcionários. Sim. Então, ser responsável por um lançamento de uma fábrica dessa é super importante. Sim. Né? Então, desenho industrial tem essa bênção, né, de uma engrenagem econômica bacana, que você trabalha a estética, mas ela gera empregos. Né? Então, hoje o Estúdio Bola, por baixo, deve gerar uns 200 empregos. Diretos uns 30 e indiretos uns 200. Imagino. Empregos. Então, só com o faturamento que a gente coloca nessas fábricas. Né? E entrar em contato com a administração, representação comercial, distribuição de produtos. Para desenhar, é o que você falou, não adianta desenhar bem, né? Você tem que gostar de mercado, de viajar, né? De conhecer as lojas de Porto Velho, de Maceió. Foi assim que a gente conseguiu expandir, porque nós viajamos muito, né? Porque o design não é só o desenho, não. Né, Maurício? Ele tá muito além de tudo isso, né? Ele também é a pessoa que está envolvida em tudo.
Imagina hoje você acredito, você está mostrando uma peça, você sabe que tem só ali naquela peça, sei lá, 100 mãos trabalhando para aquilo chegar aqui. Sim. E aqui vai ter mais 40 Sim. trabalhando para colocar na casa desse cliente. Isso tudo é representatividade, tudo é uma engrenagem muito conteúdo, grande. né? E que você se torna a ponte para tudo isso acontecer, Sim. na verdade. Então, é muito interessante. Eu acho que hoje eu acho até que a palavra design ela banalizou porque hoje ela fecha ela, uma coisa, exatamente. Uma parte só do processo. E na verdade é tão grande esse processo, né? É tão Sim. gigante, porque imagina você chegar numa fábrica e ficar 20 dias com ela, com um funcionário, com você, o custo... A gente sabe o custo que é isso para uma fábrica. Sim. E o quanto é importante fazer isso, né? Sim. Depois essa fábrica mudar todo o ritmo dela, mudar a embalagem, mudar o faturamento, mudar a expedição, mudar o controle de qualidade, porque você também vai cobrar isso dela. Sim. E nessa balança, você também coloca informação para ela, né? Você também treina um pouco as pessoas. Então, realmente, são muitas mãos, muda muitas vidas, né? Muda muitas porque vidas. As fábricas também que a gente trabalha têm suas próprias linhas de produtos também, né? Sim, elas fazem tudo. Então, né? esse item de dificuldade que a gente agrega na linha, elas utilizam tecnicamente para a própria linha. Sim. Claro que existem situações de propriedade intelectual, que algumas sacadas de produto que você bate o pé que não quer, você não quer que seja colocado dentro daquela fábrica para outro tipo de produto ou outro designer que trabalhe lá. Sim. Mas é óbvio que a fábrica evolui tecnicamente com o trabalho que você leva, né? Como designer autoral, né? Então o designer autoral tem esse glamour, essa beleza, mas é muita responsabilidade envolvida quando você trabalha com mercado, né? Com indústrias, né? E a linguagem, a conversa com essas pessoas é muito mais administrativa e comercial do que de estética. Né? Sim, sim. Mas assim, é muito interessante, né? A gente vê como tudo acontece, né? Como a gente consegue mudar várias vidas ali em volta, né? Com esse desenho. Muda as fábricas, muitas fábricas que a gente desenha. Largaram suas linhas próprias, trabalham só com as nossas linhas, por exemplo, sobrevivem das nossas linhas. Então, ampliaram a própria linha de produtos, melhoraram o seu nível de sua linha de produtos. Então, gera uma energia mesmo. Sim. É energia, não tem outra palavra. Não. Emula ali uma energia que isso vai expande. Né? Esse é o resultado. Maurício, eu quero te agradecer imensamente. Falar que é um prazer para a gente aqui em Porto Velho hoje ter essa nova roupagem do Estúdio Bola, realmente assim, as pessoas verem esse ambiente sensorial com a identidade do Estúdio Bola hoje na cidade, no estado de Rondônia. E, enfim, só tenho que te agradecer. Acho que a Versátil ganha muito em ter vocês aqui e faço o convite para todos conhecerem, né, e curtirem as nossas páginas e etc. Eu que agradeço, aguardo vocês no lançamento da coleção do Estúdio Bola no Versátil. Agradeço o convite e a oportunidade de expor o nosso trabalho aqui. Um abraço. Obrigado.